Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Na sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Todos os dias a partir das 7 horas da manhã. Esse é o nosso propósito, trazer um caminho melhor para todos, né? E, por que não, aliviar o sofrimento humano, trazer ideias, caminhos, realizações, formas de você poder estar encarando aí situações, vivendo dentro daquilo que você já vive de uma maneira melhor, né? Sempre tem um fator melhor para você fazer as coisas, né? O mundo hoje ele está apoiado dentro da desarmonia humana, né? Está desarmônico, as coisas não estão encaixando, por isso tantas coisas acontecendo aí, não só no fator humano físico, como no fator planeta, né? Terremotos, água, uma série de coisas acontecendo devido à desarmonia humana, né? O humano hoje ele está muito voltado à materialidade, à maquinalidade, né? Não que sejam assim, nem das pessoas são materialistas, né? Mas assim estão voltados à materialidade, né? Ao plano material, né? Esquecendo, não dando atenção ao plano espiritual, o que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima, né? São coisas únicas, tudo é uma coisa só. O corpo mesmo funciona com o espírito aqui dentro, né? Então, quer dizer, sem o espírito, o corpo não funciona. E o espírito sem o corpo também não tem a encarnação, né? Então, existe um fator, né? Que é o elemento, né? Então, cada coisa que você observar na natureza, né? Então, por exemplo, a Terra tem o elemento, né? Os elementais, os elementos, a natureza, tudo tem um elemento que faz movimentar. E o humano tem um elemento humano, né? Então, o elemento humano diz o seguinte: não faça ao outro o que não quer a si próprio, né? Você pode tudo. Tudo o quê? Tudo o que você crê. Se você não crê, você não pode, né? Então, existem várias coisas, né? Um caminho traçado dentro do elemento humano. E esse elemento humano serve para todos os humanos, né? Que é o elemento do humano, né? Só que os humanos dificilmente observam isso. Eles estão atrás de estudos humanos, né? Não do elemento, mas estudos clássicos, né? Tudo que é dito, livros, uma coisa e outra, que muita coisa faz sentido, muita coisa não faz sentido, né? E com isso as pessoas vão deixando de dar atenção a este grande mundo do elemento humano e se distanciam disso e perdem o contato. Aí, nada mais nada menos, né? Gera-se a desarmonia, né? O fator desarmônico, né? Porque as pessoas estão aí conectadas a um movimento, né? E acontece outro, né? E perde-se a ideia daquilo, né? Então, nós temos um curso, né, sobre dinheiro, de 10 aulas, todo mês aí uma aula diferente, né? E que nessa aula mais recente eu falei sobre isso, né? Quer dizer, tem um elemento humano que rege o dinheiro, né? O material de troca, o material que te dá sustento, né? O suprimento invisível, né? E as pessoas não têm contato com esse elemento, não prestam atenção, não querem saber de nada. Então, o que acontece? Chega uma hora que esse elemento, como ele não funciona, né? A pessoa começa a ter
problemas, ter situações, né, desarmônicas ao fator dinheiro, porque não vive dentro disso. Simples assim, né? E é claro, e quanto mais faz, né? Então, assim, o humano ele tem o dom de ir se afundando, né? O cartão de crédito, né? O financiamento bancário, pedir dinheiro emprestado. Então, tudo ele vai arrumando uma coisa de tampar um buraco, criando outro, né? Então, o buraco dobra. Sempre é isso, né? A chamada bola de neve, né? Como solucionar isso? Gente, não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Ah, mas me dá uma dica, qual é o primeiro passo que eu faço? O primeiro passo é você estudar. É você aprender a lidar com isso, né? Eu sempre falo isso, né? A questão dinheiro, prosperidade, né? Fabricar sua grana, trazer dinheiro para sua vida e administrar esse negócio e fazer ficar na tua mão, né? Porque tem pessoas que têm o dom para atrair, para fazer dinheiro, mas não consegue guardar. O outro consegue fabricar, ele guarda, mas não mantém. Durante o tempo aquilo vai sendo diluído, né? E aí você tem que saber atrair, ter e manter, né? E para isso não é uma coisa que você consegue fazer em 5 minutos. É necessário estudar e praticar, começar a colocar isso em movimento. Porque quando você começa a colocar em movimento, quem é aprendiz sabe disso, as coisas começam a fluir. Porque existe um elemento, o elemento humano está trabalhando. E você, como você está junto com ele, ele responde, né? Se você vive ao contrário disso, é claro que ele vai responder ao contrário, a falta, a dificuldade e assim por diante, não dá certo. Então nós temos que nos conectar a este elemento. E é isso que vocês aprendem estudando. Por isso que é importante, né, o aprendizado, aí, o estudo e assim por diante. Falando em estudo, hoje 26, 8h30 da noite, nós temos uma aula aí totalmente de metafísica, né? Todas as coisas em todas. Todas as coisas em todas. E amanhã, dia 27, união real do enxofre e do mercúrio. Então, uma aula de laboratório, de alquimia para vocês aí, para poder estar desenvolvendo um grande conhecimento, né? Lembrando que temos um retiro falando sobre o Eu Sou, Jesus, né? Dia 3/10, das 9h30 da manhã às 17 horas, que é imprescindível para a gente poder dar um grande passo aí para a humanidade, em termos de energia, conhecimento, né? Não só de cada um que participa, mas de todo o planeta, né? E no dia 13 de dezembro, o Bomba Grande. A grande orquestração aí sobre 2027, como é que podemos aí agir dentro disso e fazer com que as coisas caminhem cada vez melhor, né? Esse é o nosso grande propósito aí. Bem-amada presença divina eu sou, vós que habitais na chama trina da eterna verdade em meu coração físico e fazei pulsar. Reverentemente, eu vos agradeço por esta dádiva de vossa própria vida em mim. Zelai para que eu a use, hoje e sempre, somente para expandir em meu caminho vossa bênção de todo bem e a toda vida. Fazei e conservai para sempre feliz e livre cada pessoa, cada lugar, cada circunstância e tudo que entrar em contato comigo para que eu siga este caminho de luz. Conscientemente aceito isto, realizo com todo o poder. Eu sou, eu sou, eu sou. Então, é que interessante, né? Tudo que nós falamos agora está aqui, né?
Fazer conservar para sempre, feliz e livre cada pessoa, cada lugar, cada circunstância e tudo que entrar em contato comigo. Então, esse é o elemento humano, né? Favorecer o outro. Você não precisa dar dinheiro para ninguém, dar presentes, carregar nas costas, não é isso que as pessoas fazem, principalmente com a família, né? Carrega nas costas aí, pronto, né? Então, você tem lá o cara que está desempregado, beleza, cara, vamos ajudar a família e tal, né? E aí você leva uma cesta básica esse mês, leva o segundo, o terceiro, e você chega lá, o cara tá sentado no sofá, com a perna cruzada, vendo televisão. Peraí, meu, você tem que procurar uma atividade, você tem que buscar um caminho. Então, você não pode estar sustentando essa preguiça toda aí, né? Então, você tem que ajudar quem quer ser ajudado, quem de verdade está buscando, né? Isso é apenas um exemplo, né, do que acontece no mundo. Quando você carrega alguém nas costas, aí cria-se um peso, um fardo, e você está fora do elemento humano, porque você não usou o que é justo, não usou a misericórdia. O que você usou? A compaixão, carregar nas costas, né? Então, é esse elemento humano que eu estou falando. Você vai deixando de viver aquilo que pertence ao humano e vive uma outra coisa, da sua cabeça. Porque você acha o achismo, que eu estou ajudando, e nossa, o cara tá... Existem, né? Olha, Jesus fala o seguinte, né? Só dê a vara e o anzol, o peixe nunca. A pessoa tem que buscar, tem que pescar o peixe. São Germano fala que você deve dar o peixe em circunstâncias nas quais o humano não sabe pescar. Ele não sabe pescar, né? E ele está passando por coisas que se você não for lá e ajudar e fazer um movimento, não tem como. São situações críticas. Então, tudo isso tem uma palavra-chave para isso, chamada discernimento, né? Você deve ter discernimento para saber até onde você vai, até onde aquilo é verdadeiro ou falso, e como é que eu posso atuar nisso, né? Se todo humano tivesse essa consciência de ajudar, favorecer, o mundo seria outro, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela quebra um comércio, quebrou. Então, por que quebrou? Bom, devido talvez a esse fator, né? Não deu atenção ao alimento humano. Então, algumas pessoas que conhecem aquela pessoa ou não deveriam se aproximar, tentar administrar aquilo para ela, tentar buscar recursos, né? Buscar o que tem que fazer, se são questões de impostos, o que está pegando ali, aluguel, não sei o quê, e ir conversando com todo mundo e ajudar a erguer aquilo, tocar adiante, né? E observar para a pessoa não fazer mais besteira, né? E depois, se você injetou algum dinheiro, alguma coisa, tem que ter de volta isso, né? Seria como se fosse uma cooperativa, uma ajuda, né? Como muitos fazem aí, né? Tem povos que fazem isso, né? Um ajuda o outro e ninguém quebra, né? Então, se o humano ele tiver essa consciência, né? Mas não, é o contrário. O cara tá quebrando, vai acabar de quebrar esse troço, o cara tá ferrado mesmo, deixa pra lá, sabe? Então, e às vezes até chega assim e fala, nossa, vai, tá vendo, vai, faz besteira, acabou quebrando mesmo, sabia que ia acontecer isso e tal. Então, assim, o que eu ensino aos aprendizes, né? Se você visita um estabelecimento, vou dar um exemplo assim, né? Ou se você passa por algum estabelecimento, alguma coisa que você vê que não está bem, e você percebe ali alguma coisa estranha, né? Meu, chama violeta, né? Jogue flores lá dentro, né? Pétalas e flores, assim, tudo sutil, tudo quarta dimensão, nada físico, né? Projete amor, né? Projete soluções, ideias, que a pessoa desperte, né? Que ela melhore, né? Projeta uma cor azul de blindagem à negatividade, mas enfim, vai fazendo. E você vai ver que aquilo começa a melhorar, né? Você pode fazer isso na sua cidade, na sua rua, em bairros, no prédio, enfim.
tudo vai se harmonizando, né? E não desarmonizando, porque a discórdia humana desarmoniza tudo, né? Então, um quer prejudicar o outro sempre, um quer ser melhor do que o outro e acabou. Ou aquele quer ser o xerife do pedaço, né? Então, assim, tem de tudo, tem de tudo. Então, nós temos que ter atenção sobre isso, né? Você vê em prédios que funcionam muito bem e prédios que não funcionam. Por quê? Administração, né? Então, não adianta levar as coisas a ferro e fogo. Tudo tem que ter diplomacia, né? Tem que saber lidar com as coisas, né? Mas tudo é só um exemplo. Então, quando o homem ele sai fora do elemento homem, elemento humano, né? Ele começa a ter problemas, porque a desarmonia, ela habita, está desarmônico aquilo, é que nem a pessoa tem um instrumento desafinado, ou um violão que falta uma corda, um piano que não toca uma tecla, chega lá, pum, chega lá, dá a diferença. Então, aquilo está desarmônico, aquilo vai desconstruindo a ideia primeira, né? o princípio daquilo, né? Quando você está harmônico às coisas, tudo passa a funcionar diferente. Como a gente falou aqui, que todas as pessoas recebam aquilo que é necessário, né? Bem-amada e poderosa presença divina eu sou, vós que habitais na chamatrina da eterna verdade em meu coração físico e o fazeis pulsar. Reverentemente eu vos agradeço pelo uso que hoje fiz de vossa preciosa dádiva, minha vida. Apelo ao meu próprio santo ser crístico para unir-se a mim neste apelo à lei do perdão por todo o erro que cometi hoje, como também por toda omissão em serviços que poderia ter prestado à vida, se eu tivesse sido mais vigilante e harmonioso. Em constante atividade e zelo, invoco agora o meu santo ser crístico para conservar sobre mim as suas carinhosas mãos de luz e reunir toda a energia que hoje usei para trazê-la de volta ao meu mundo, purificá-la e carregá-la com o poder e sentimento de amor e paz do Cristo cósmico para realizar-se o plano divino. Ancorai a energia novamente em meu ser e em meu mundo, para que amanhã eu possa usá-la. Auxiliai-me a evitar o mesmo erro que hoje pratiquei. Sou grato pela assistência do meu santo ser crístico, pois esta amorável colaboração possibilita-me progredir no caminho à luz, atuar corretamente na vida cotidiana e construir com integridade um crescente momento de todo o bem. Quando o poder deste momento houver aumentado suficientemente, sei que o meu caminho da ascensão à eterna liberdade estará aberto para sempre. Eu sou a lei do perdão de todos os erros que hoje pratiquei. Esse é um apelo para se fazer ao dormir, ao se deitar, né? Ou, como a gente fez agora também, né? Simplesmente agradecendo pelo dia que estamos tendo e nos preparando para ter uma manhã melhor, né? Amanhã ainda não existe, mas eu posso começar a projetar, né? Apenas isso, não vou viver o amanhã, não estou me colocando lá para deixar de viver o hoje e viver o amanhã, né? Simplesmente estou projetando um amanhã melhor, ponto. E ele vai se encaixar para isso, então o elemento humano, ele vai trabalhar para isso, vai fazer com que as coisas se orquestrem, o universo trabalha para isso. Você se encaixa nessa linha e a coisa começa a trazer resultados aí maravilhosos, né? Em nome da Santíssima e Infinita Presença Divina eu sou, os bem-amados Deus Pai e Mãe, bem-amado Aeolo, e o poderoso Elohim, vista, apelo. Ensinai-me a desligar meus corpos inferiores da consciência das massas e auxiliai-me
a sintonizar com a atividade vibratória das esferas mais elevadas. Acelerai a vibração de meus corpos superiores e conservai-os, protegidos de qualquer força maligna. Enquanto mantendes minha mente, meus corpos constantemente sintonizados com os reinos superiores, conscientemente ofereço ao coração celestial o meu corpo emocional, preenchei-o com a substância e sentimento das virtudes dos ascensionados que expressam perfeição. Auxiliai-me a conservar no coração celestial a minha natureza sentimental, de modo que nenhuma experiência interna ou externa seja tão importante que possa modificar o êxtase da atividade vibratória. Eu elevo agora o meu corpo mental, auxiliai-me sintonizá-lo com o Deus Todo-Poderoso, enquanto elevais a sua atividade vibratória, conservai-o atento e espiritualizado, vivaz e receptivo à inspiração do plano divino. Auxiliai-me a conservá-lo dentro desta mente divina, de modo que jamais se torne uma parte do pensamento das massas deste mundo confuso e conturbado, a mente coletiva. Bem-amada Astrea, deusa da pureza, conscientemente ofereço-vos o meu corpo etéreo, mergulhai-o na água da pureza, na chama da pureza e zelai para que ele somente registre a perfeição. Bem-amado Lamorai, Senhor da harmonia, apelo à vossa inestimável assistência e peço, ordeno e suplico que aflua de minha emanação de vida a ininterrupta harmonia. Apelo para que a chama dos ascensionados flameje sobre a minha testa, a fim de escudar-me das impressões das aparências externas. Abençoados amigos celestiais, conscientemente eu vos suplico que aceiteis meus corpos inferiores, expandi-os e protegei-os, instruí-os e disciplinai-os até se tornarem uma perfeita expressão, para que através deles meu santo ser crístico possa manifestar-se realizando o meu plano divino. Trago-vos meu amor e minha gratidão por esta tão necessitada assistência. Conscientemente aceito essa bênção manifestando-se neste mundo. Em nome do Santíssimo Deus, eu sou. Então tá aí, né? São apelos, né? São até um pouco longos, mas são necessários. Mesmo esse programa, você deixa lá rodando, né? Passando várias vezes, ouvindo, né? Deixando vibrar na sua casa. Compartilhe com as pessoas, né? Faça os movimentos, ajude isso a ajudar os outros, né? Hoje, o que nós podemos oferecer é isso: harmonia, equilíbrio. E entendam que o elemento humano, ele se adequa a isso. Então a pessoa está passando por uma situação brutal lá, estranha, e quando vibra o apelo, né? Toda aquela situação, aquela desarmonia, as moléculas, as células, os átomos, eles vibram em esferas superiores, trazendo uma harmonização onde o elemento humano entra em movimento e ajuda, né, essas pessoas a entrarem em situações mais elevadas e melhores, né? E é claro, né, depende de cada um mesmo, mas sempre ajuda, sempre favorece, e cada pessoa, quando ela aceita, quando ela começa a movimentar isso, aí a transformação ela existe 100%, né? Então tá aí a oportunidade, é feito para isso, né? A ideia do programa é essa, né? Levar e elevar, né, a consciência para todos, para que as pessoas possam, de uma maneira ou de outra, viverem mais harmônicas, melhores, né? Receptivas, e fazer com que as coisas cresçam naturalmente na vida, trazendo os resultados que todos aí buscam, né, que todos aí tanto desejam. Tá bom, gente? É isso aí. Agradeço pela lição de vocês,
mais um programa aí maravilhoso, espero que tenham gostado. Como eu disse a vocês, compartilhe com as pessoas, ajude a ajudar, e devagarinho, grão em grão, a gente vai conseguindo aí fazer desse mundo um mundo melhor, tá bom? Lembre-se, né, é necessário que nós estejamos juntos aí em movimento, estudando, tudo isso nos faz muito bem, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia, é isso aí, até o próximo programa, obrigado.